Imagine o seguinte: há mais de 2.000 anos, sem satélites, sem GPS, sem a tecnologia que hoje consideramos indispensável, um erudito grego conseguiu medir a circunferência da Terra com uma precisão surpreendente. Parece ficção científica, mas é a história real de Eratóstenes de Cirene, um dos maiores intelectuais da antiguidade. A façanha, realizada no século III a.C., não apenas demonstra a genialidade de Eratóstenes, mas também revela uma compreensão profunda da geometria e da observação do mundo natural. A questão que pairava no ar naquela época não era se a Terra era plana ou esférica. Muitos gregos já defendiam a esfericidade do planeta. O desafio era determinar o tamanho dessa esfera. Como calcular a circunferência de um objeto tão vasto sem a possibilidade de medi-lo diretamente? É aqui que a história de Eratóstenes se torna particularmente fascinante. Um exemplo notável de como a curiosidade, a observação cuidadosa e o raciocínio lógico podem superar limitações aparentemente intransponíveis. Eratóstenes, nascido em Cirene, atual Líbia, e mais tarde nomeado bibliotecário-chefe da prestigiosa Biblioteca de Alexandria, era um homem de vastos conhecimentos. Matemático, geógrafo, astrônomo, poeta e filósofo, ele personificava o ideal do polímata, alguém que dominava diversas áreas do saber. Sua nomeação para a Biblioteca de Alexandria, um centro de conhecimento e cultura no mundo antigo, proporcionou-lhe acesso a uma vasta gama de informações e recursos, que ele utilizou com maestria. A história começa com uma observação peculiar. Eratóstenes soube que na cidade de Siena, atual Assuã, no Egito, ao meio-dia do solstício de verão, o sol brilhava diretamente no fundo de um poço profundo, indicando que estava no zênite. Isso significava que, naquele momento específico, os objetos verticais não projetavam sombra alguma. No entanto, em Alexandria, localizada ao norte de Siena, a situação era diferente. Lá, no mesmo dia e horário, os objetos verticais projetavam uma sombra, revelando que o Sol não estava diretamente acima. Essa diferença, aparentemente trivial, despertou a curiosidade de Eratóstenes. Ele percebeu que a sombra em Alexandria indicava que a superfície da Terra era curva. Se a Terra fosse plana, o Sol deveria iluminar ambas as cidades da mesma forma, sem produzir sombras diferentes. A partir dessa constatação, ele formulou uma hipótese ousada. A diferença nas sombras poderia ser usada para calcular a circunferência da Terra. O raciocínio de Eratóstenes era simples, mas elegante. Ele assumiu que Siena e Alexandria estavam localizadas aproximadamente no mesmo meridiano, linha imaginária que liga os polos norte e sul. Medindo o ângulo da sombra em Alexandria e a distância entre as duas cidades, ele poderia determinar a proporção da circunferência da Terra representada por essa distância. Para medir o ângulo da sombra, Eratóstenes utilizou um gnomon, um tipo de vara vertical. Ao meio-dia do solstício de verão, ele observou o comprimento da sombra projetada pelo gnomon e, com base nesse comprimento e na altura do gnomon, calculou o ângulo entre os raios de sol e a vertical. O resultado foi um ângulo de aproximadamente 7,2 graus, ou cerca de 1 sobre 50 avos de um círculo completo, 360 graus. A distância entre Alexandria e Siena era conhecida na época, estimada em cerca de 5.000 estádios. O estádio era uma unidade de medida de comprimento usada pelos gregos, com um valor que variava dependendo da região. Assumindo um valor de aproximadamente 157,5 metros por estádio, a distância entre as cidades seria de cerca de 800 quilômetros. Com esses dados em mãos, Eratóstenes aplicou uma regra de 3 simples. Se 7,2 graus correspondem a 5.000 estádios, então 360 graus. A circunferência completa da Terra correspondem a 250.000 estádios. Convertendo para quilômetros, utilizando o valor de 157,5 metros por estádio, ele obteve uma estimativa de aproximadamente 39.375 quilômetros para a circunferência da Terra.
O resultado obtido por Eratóstenes é incrivelmente próximo do valor real da circunferência da Terra, que é de cerca de 40.175 quilômetros. A diferença, de apenas alguns por cento, é notável, considerando as limitações dos instrumentos e das informações disponíveis na época. A precisão da medição de Eratóstenes é ainda mais impressionante quando se leva em conta as possíveis fontes de erro. A distância entre Alexandria e Siena era apenas uma estimativa, baseada em relatos de viajantes e em tempos de viagem de caravanas. Além disso, o valor exato do estádio variava, o que poderia ter afetado o cálculo final. Apesar dessas incertezas, o método de Eratóstenes era fundamentalmente correto e demonstra uma compreensão profunda dos princípios da geometria e da astronomia. Sua abordagem engenhosa e sua capacidade de extrair informações valiosas de observações simples o consagraram como um dos maiores cientistas da antiguidade. A história de Eratóstenes não é apenas um relato de uma conquista científica, mas também uma celebração da curiosidade humana e do poder do pensamento crítico. Sua medição da circunferência da Terra permanece como um testemunho duradouro da capacidade da mente humana de desvendar os mistérios do universo, mesmo com recursos limitados. Contudo, a importância da medição de Eratóstenes transcende a mera precisão numérica. Ela reside fundamentalmente na metodologia empregada e no impacto que exerceu sobre o desenvolvimento da ciência e da geografia. A abordagem de Eratóstenes representou um marco na história do pensamento científico, inaugurando uma era de investigação empírica e raciocínio dedutivo. Em vez de se basear em especulações filosóficas ou mitos religiosos, Eratóstenes confiou na observação direta e na medição cuidadosa. Ele não se limitou a aceitar as informações disponíveis, mas buscou confirmá-las e refiná-las por meio de seus próprios experimentos. Essa postura crítica e investigativa é a essência do método científico, que se tornaria a base da ciência moderna. Além disso, a medição de Eratóstenes demonstra a importância da colaboração e da troca de informações no avanço do conhecimento. Ele se baseou em dados coletados por outros, como a informação de que, em Siena, o Sol não projetava sombra ao meio-dia do solstício de verão. Ao integrar essas informações com suas próprias observações e cálculos, ele conseguiu chegar a uma conclusão inovadora. É crucial ressaltar que a medição da circunferência da Terra não foi a única contribuição de Eratóstenes para a ciência. Ele também foi um pioneiro na cartografia, criando um dos primeiros mapas do mundo conhecido. Embora seus mapas fossem imprecisos em muitos aspectos, eles representaram um esforço notável para representar graficamente o mundo e para organizar o conhecimento geográfico. Ademais, Eratóstenes desenvolveu um método para identificar números primos, conhecido como crivo de Eratóstenes. Esse algoritmo, ainda utilizado hoje em dia, demonstra sua profunda compreensão da matemática e sua capacidade de aplicar seus conhecimentos a problemas práticos. Agora, considere como essa sede por conhecimento e essa habilidade de conectar pontos aparentemente desconexos se manifestam em nosso mundo contemporâneo. Imagine os desafios que enfrentamos hoje: mudanças climáticas, pandemias, exploração espacial. Cada um deles exige uma abordagem semelhante à de Eratóstenes: observação cuidadosa, análise rigorosa e colaboração global. É importante notar que a medição de Eratóstenes não foi um feito isolado. Ela se inseriu em um contexto de intenso debate e investigação sobre a natureza do mundo. Muitos outros filósofos e cientistas gregos contribuíram para o desenvolvimento da astronomia, da geografia e da matemática. Por exemplo, Aristóteles já havia apresentado argumentos a favor da esfericidade da Terra, com base em observações como a forma da sombra da Terra durante os eclipses lunares e a mudança nas constelações visíveis à medida que se viaja para o norte ou para o sul. Outro exemplo notável é o de Hiparco, um astrônomo que viveu no século II a.C.
Ele desenvolveu um sistema para classificar as estrelas por brilho e criou um catálogo estelar com mais de 850 estrelas. Suas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento da astronomia e da navegação. Em contrapartida, a influência de Eratóstenes se estendeu por séculos. Seus trabalhos foram consultados e citados por muitos outros estudiosos, como Ptolomeu, que o considerava uma das maiores autoridades em geografia. Entretanto, a história da medição de Eratóstenes também serve como um lembrete da importância de questionar as informações que recebemos e de verificar os dados por nós mesmos. Mesmo com toda a sua genialidade, Eratóstenes cometeu erros em seus cálculos e em suas estimativas. Por conseguinte, é fundamental que continuemos a buscar o conhecimento, a questionar as certezas e a refinar nossas compreensões do mundo. A história de Eratóstenes nos inspira a seguir seus passos, a cultivar a curiosidade e a buscar a verdade, mesmo que ela se mostre difícil de alcançar. À medida que convergimos estas diversas linhas de pensamento, emerge uma imagem mais completa da relevância duradoura da jornada de Eratóstenes. Não se trata apenas de um número preciso obtido há milênios, mas de um paradigma para a busca do conhecimento que ressoa através dos tempos. As implicações da sua abordagem, enraizadas na observação meticulosa e no raciocínio lógico, ecoam nos desafios complexos que enfrentamos na atualidade. Em vez de considerar a medição da circunferência da Terra como um evento isolado, podemos vê-la como um elo numa corrente contínua de descobertas científicas. Cada avanço, por menor que pareça, assenta-se sobre os ombros dos gigantes que nos precederam, e a história de Eratóstenes ilustra vividamente essa interconexão. O seu trabalho não apenas influenciou os geógrafos e astrônomos que o seguiram, mas também inspirou uma mentalidade de investigação que continua a impulsionar a ciência moderna. Ora, ponderemos sobre a forma como esta narrativa se entrelaça com a nossa própria busca por respostas. Tal como Eratóstenes se deparou com um problema aparentemente insolúvel, também nós nos confrontamos diariamente com desafios que exigem criatividade, perseverança e uma abordagem metódica. A história da sua medição serve como um farol, iluminando o caminho para a resolução de problemas complexos, através da aplicação do pensamento crítico e da colaboração. De certa forma, a jornada de Eratóstenes assemelha-se à construção de uma ponte. Cada observação, cada cálculo, cada inferência representa um pilar que sustenta a estrutura. A ponte, neste caso, é a nossa compreensão do mundo, e a medição da circunferência da Terra é um dos seus pilares mais importantes. No entanto, a história de Eratóstenes também nos lembra da importância da humildade intelectual. Mesmo com toda a sua genialidade, ele estava limitado pelo conhecimento e pelas ferramentas disponíveis na sua época. Da mesma forma, devemos reconhecer as limitações do nosso próprio conhecimento e estar abertos a novas informações e perspectivas. Assim, ao contemplarmos a vastidão do conhecimento humano e a complexidade do universo, a história de Eratóstenes oferece-nos uma perspectiva valiosa. Ela demonstra que, mesmo com recursos limitados, é possível alcançar resultados notáveis através da aplicação da curiosidade, da perseverança e da colaboração. E assim, chegamos ao termo desta exploração da notável façanha de Eratóstenes. Mais do que uma simples medição da circunferência da Terra, desvendamos um legado que transcende os séculos, ecoando na busca incessante pelo conhecimento que define a própria essência da humanidade. A história de Eratóstenes não é apenas um relato do passado, mas um espelho que reflete o nosso presente e ilumina o caminho para o futuro. A sua história serve como um lembrete de que a verdadeira inovação não requer necessariamente tecnologia sofisticada ou recursos ilimitados. Muitas vezes, basta uma mente perspicaz, um olhar atento e a vontade de questionar o status quo para alcançar resultados extraordinários. Eratóstenes demonstrou que a ciência não é apenas um domínio de especialistas,
mas uma ferramenta ao alcance de todos, capaz de transformar a nossa compreensão do mundo e de impulsionar o progresso da humanidade. A verdadeira prática começa agora. Que cada um de nós se inspire na história de Eratóstenes para se tornar um agente ativo na busca pelo conhecimento, contribuindo para um mundo mais informado, mais curioso e mais consciente. Que a sua jornada nos inspire a desvendar os mistérios que ainda nos aguardam e a construir um futuro onde o conhecimento seja a chave para um mundo melhor.